Olá, meus amores, tudo certinho? Eu sou a professora Marilyn e nossa aula hoje é de matemática. Conversaremos sobre grandezas e medidas. Já ouviram falar? Com certeza vocês utilizam unidades de medidas no dia a dia. A aula vai ser bem legal. Fica comigo. Como é que você está? Quero saber como está o seu coraçãozinho. Tá agitado? Tá tranquilo? Tá feliz? Eu espero que esteja bem feliz e realmente com vontade de aprender coisas novas e rever coisas que você já sabe, tá bom? E o tempo? Você já deu uma olhadinha na janelinha do tempo? Será que tá nublado? Será que tá chuvoso? Ou ensolarado? Dá uma espiadinha depois na janela. Quero desejar uma boa aula para você que está vendo a aula, seja pela manhã, à tarde ou à noite, tá bom? Sei que tem muita gente se esforçando, se dedicando. Agradeço de coração às famílias que têm apoiado e incentivado as crianças também aos estudos, tá? Uma boa aula a todos nós. Antes de tudo, eu sempre peço a vocês que façam o seu momento de oração. O mundo precisa, sim, de oração, de preces, para que as coisas possam melhorar. Vamos unir nossa fé, nossa esperança e nossa vontade de dias melhores, tá? Então vocês façam seu momentinho de oração, de agradecimentos e pedidos, ou só refletir na sua vida, em como você pode se tornar uma pessoa melhor, como você pode colaborar para uma sociedade melhor também a partir da sua casa. É muito importante. Façam esse momento do jeitinho que suas famílias lhe ensinam, tá bom? Quero saber aqui, se você sabe a sua altura. Qual é a sua altura? Sabe? E qual é a distância de sua casa até a escola? Vocês já pensaram nisso? Será que vocês já conseguiram fazer essa medição? A necessidade de medir objetos, lugares, pessoas ou distâncias está presente em nosso dia a dia. Além disso, para muitos profissionais, realizar medições é de fundamental importância para desenvolver seu trabalho. Deixar tudo medido certinho, para não ter erro. Então, a gente vai entender melhor como medir, quais instrumentos utilizar, tá? Observem essa imagem. O que o profissional da foto está fazendo? Qual é o instrumento que ele está utilizando? Observem a foto enquanto eu pergunto. Quais instrumentos você conhece e que podem ser utilizados para medir comprimento? Com certeza você conhece alguns. Lembraram deles? Como você faria para obter a medida da altura de uma cadeira? Pensa. Então, o profissional está medindo um pedaço de madeira usando uma trena. Será que você pensou em alguns instrumentos de medição que eu vou colocar aqui? Observa e confirma, quero ouvir daí. Será que você pensou numa trena também? Numa régua? Numa fita métrica? Ou uma régua articulada? Agora, me digam, o que é que vocês fariam para obter a medida da altura de uma cadeira? Será que usariam uma trena? Uma fita métrica ou uma régua? Quero saber. Compartilha depois no grupo, tá bom? Sobre medidas de comprimento. Em várias situações do dia a dia, precisamos medir o comprimento de objetos, a altura de pessoas, distâncias entre cidades, entre outras coisas. A unidade de medida utilizada nas medições que realizamos depende do comprimento daquilo que estamos medindo. De comprimento mais utilizadas estão o metro, e o símbolo do metro é a letra M, e o centímetro, cm, tá? Essas unidades de medidas que a gente mais utiliza. 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Vamos entender isso aqui. Você já observou que em uma régua temos medidas em centímetros e em milímetros? Com certeza você tem uma régua aí na sua casa. Pega aí para você fazer essa observação. Observe a figura abaixo, essa que tá aqui, Nela temos uma representação de uma régua. Os riscos maiores representam os centímetros. Aqui,
onde tem essa numeração, ele já representa a quantidade de centímetros. Nessa representação da régua, temos quantos centímetros? 4, tá? E os traços menores representam os milímetros. Então, cada centímetro temos 10 milímetros. Entre dois riscos dos centímetros, há 10 traços dos milímetros, esses tracinhos menores. Podemos, então, dizer que em 1 centímetro cabem 10 milímetros, ou que 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro. 1 metro é igual a 100 centímetros, e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E para medir as distâncias, qual unidade de medidas a gente usa? Já sabem? Além do metro, do centímetro e do milímetro, outra medida de comprimento bastante utilizada é o quilômetro. Sim, os meios de transportes, muitos deles utilizam um reloginho marcando a quilometragem para medir as distâncias, saber qual é a distância de um ponto para outro ponto, de uma cidade para outra cidade, de um bairro para outro bairro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. No Brasil, nós utilizamos algumas medidas principais e padronizadas, como o metro. Mas vamos usar também com frequência o milímetro, o centímetro e o quilômetro. As unidades que são menores que o metro são chamadas de submúltiplos do metro. E as unidades maiores são chamadas de múltiplos do metro. Os múltiplos do metro, que são as unidades maiores, são os quilômetros. Lembram que eu falei para vocês que 1 quilômetro tem 1000 metros. Temos o hectômetro e o decâmetro. Os submúltiplos do metro são o decímetro, o centímetro e milímetro. São unidades menores que o metro. Com essa tabelinha, podemos transformar uma medida de comprimento. É uma tabelinha simples, precisa de atenção, mas ela facilita muito a vida, podendo usar a multiplicação e a divisão. Por exemplo, temos aqui o metro, o M de metro, e eu quero descobrir quantos centímetros tem um metro. Observem aí na tabela onde está o centímetro. Para eu descobrir quantos centímetros tem um metro, eu vou multiplicar. Tá vendo esse vezes 10? É uma multiplicação. 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é igual a 100. 100 centímetros equivale a 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. E a gente faz esses cálculos baseado nessa tabelinha, multiplicando ou dividindo por 10, para descobrir o que a gente quiser. Eu quero saber quantos metros tem 1 quilômetro. Então, eu vou lá para o quilômetro e observo onde está o metro. Eu vou multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 metros é igual a 1 quilômetro e 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? Vamos agora observar qual instrumento de medição será utilizado por esses profissionais que serão citados a seguir. Pedro é arquiteto e no projeto que ele está fazendo, ele deve traçar uma linha reta de 16 centímetros de comprimento. Qual instrumento de medida Pedro está utilizando? Tic-tac, tic-tac. Eu ouvi vocês dizendo régua. Muito bem. A régua é um instrumento de medida rígido e não articulado. Podemos encontrá-la em metal ou em acrílico. Em papelão também, mas geralmente em acrílico, não é? O plástico ou metal. Augusto é costureiro e está verificando algumas medidas de uma calça. O comprimento da calça é 120 centímetros. Qual instrumento de medida Augusto está utilizando? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouvi vocês dizendo fita métrica, parabéns! A fita métrica é uma fita maleável, molinha, com graduação milimétrica. Ela tem aquelas divisões dos centímetros e milímetros. Geralmente tem 150 centímetros, as de costureiros, que equivale a 1,5 metro. 1 metro, 100 centímetros e metade.
de 150. 1,5 m ou 150 centímetros. João é marceneiro. O móvel que ele está medindo tem 1 metro de largura. Qual instrumento de medida João está utilizando? Ouvi alguém dizendo metro articulado. Tem o mesmo objetivo da fita métrica, mas é rígido e articulado, tem essas dobras, para ser carregado com mais facilidade. Vamos descobrir mais um instrumento? Vânia é designer de interiores e está medindo uma sala retangular que tem 9 metros de comprimento e 6 metros de largura. Qual instrumento de medida Vânia está utilizando? Tic-tac, tic-tac. Uma trena. Muito bem, eu vi aqui você dizendo trena. A trena é similar à fita métrica, é parecida com a fita métrica, mas costuma ser de aço e vem enrolada dentro de uma estrutura plástica. Geralmente, decoradores, arquitetos, designers, pintores utilizam esse instrumento de medida para facilitar seu trabalho e obter medidas exatas. Estou muito orgulhosa de vocês. Sei que vocês revisaram muitas coisas que vocês sabiam e espero que vocês tenham aprendido coisas novas também. Para terminar assim o desafio, prestem muita atenção e eu quero ver as respostas, tá bom? Pedro andou 3.750 metros e Marcelo andou 3,6 quilômetros. Quem foi mais longe? Quem andou mais? Essa resposta vocês vão enviar gravando um áudio ou um vídeo, tá? Para o grupo da turma e compartilhar com os colegas a resposta. E como você chegou a essa resposta, certo? O cálculo aí, qual foi a lógica que você usou para chegar ao resultado de quem chegou mais longe. Envia para o grupo da turma, tá bom? Estou curiosa para saber a resposta. E a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Muita paz, muita saúde para todos nós. Abração!